Hoje o tema é: os exaltados serão humilhados. No Novo Testamento tem um texto que Jesus, deixa, que aquele que se humilhar será exaltado. E aquele que se exaltar, ou aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Que é exatamente o que acontece aqui, nos versos 11, 12 e 13. O verso 11 e 12 é a nossa primeira parte. E o verso 13 será a nossa segunda parte. Muito simples, tá, irmãos? Primeira parte do texto é os exaltados, tá? No verso 11, no verso 12. E no verso 13, esses exaltados serão humilhados. E no caso aqui, foram, tá certo? Foram. Então, eu quero que os irmãos prestem bem atenção. São poucos versos, mas que diz muita coisa acerca de Deus para com aqueles que se exaltam. E normalmente quem se exalta é o arrogante, é o soberbo. E essas são características dos ninivitas, dos assírios. Eles eram um povo arrogante e soberbo. Eles não precisavam ser elogiados. Eles já se elogiavam o bastante. No nosso linguajar aqui, que a gente usa, quando a gente olha para uma pessoa que se exalta muito, que mostra muita soberba, a gente diz o quê? Está se achando, Está se achando. Fulano de tal não precisa de elogio de ninguém, porque ele mesmo já está cheio dos seus próprios elogios. E a palavra de Deus vai dizer que a gente não deve se honrar, se gloriar, que os outros nos gloriem e nos honrem, mas que seja glória e honra por nosso caminhar justo, que não era o caso deles aqui. Eles caminhavam soberbamente, eles não tinham piedade daqueles que estavam à sua volta. Eles viviam para obter o prazer, as posses e a posição que fosse possível para eles. Não é diferente do dia de hoje, tá, irmãos? Tem pessoas que vivem em função de si mesmas, mas nós somos chamados para viver em função do nosso Salvador. E todos aqueles que assim não fazem, meus irmãos, estão nessa categoria aqui, da qual Deus se apresenta, como a gente viu no primeiro capítulo, como um Deus zeloso, vingador, cheio de ira. Vamos ler o texto? Verso 11, onde está agora o covil dos leões, e o lugar onde os leãozinhos se alimentavam, onde passeava o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse. O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei os seus carros de guerra. A espada devorará os seus leãozinhos. Arrancarei da terra a sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, te dou graças, mais uma vez, por estarmos aqui. Nos sintamos, Senhor, privilegiados, por ter cantado a Ti, por ter orado a Ti, por ter sido, Senhor, abençoado pela leitura da Tua palavra e agora, mais uma vez, pela exposição da Tua palavra. Sê conosco, Deus, que o Teu Espírito Santo nos envolva de tal maneira que haja prazer no meio do Teu povo, mas que esse prazer exista dentro do temor, não de medo, de pânico, mas de reverência e respeito, que nos leve a ter gratidão por mais uma vez nos dar a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos abençoe hoje e sempre. Amém. Johnny, por gentileza, abre o PowerPoint aí, ó. Já está aberto aí, é só jogar para cá e já coloca na segunda página. Só para os irmãos aí ter noção. Isso, beleza.
Pronto, irmãos, o texto é dividido assim, tá? Os exaltados e os humilhados. Aqui nada mais é, meus irmãos, do que comumente as pessoas não querem acreditar que Deus é isso. Aqui é o juízo de Deus contra a nação assíria. E Deus se mostra aqui indomável, né? E aqui Naum, o profeta levantado pelo Senhor, vai enfatizar que embora eles se achassem, né, todo poderoso, aqui o texto tem um pouco de ironia, né? Então perceba aí, no verso 11 e 12, essa linguagem aí figurativa que o Senhor faz para identificar os assírios. Ele fala de leões, aqui se repete muito, né? Essa, normalmente, era a imagem que eles carregavam sobre si. Né? Assim como nós temos time de futebol, né? Nós temos aqui em Fortaleza o Fortaleza, que é o tricolor, que é o leão, não é? Nós temos o Ferroviário, lá da Barra do Ceará, que é conhecido como o Tubarão da Barra. Nós temos o Ceará, irmãos, que é não é um animal não, é o vovô, né? Aí nós temos Cruzeiro, que é a raposa, se não me engano, né? Flamengo, que é o urubu, e por aí vai. Vários times têm, né, como mascote um animal que os identifica. Então, fazendo as devidas proporções, o mascote do Império Assírio era o leão, certo? O leão que normalmente é conhecido como o rei da selva, é o que manda na selva, é o todo-poderoso, é o mais temido, o leão. Então, é nessa figura que o Senhor, de alguma maneira, mostra a exaltação deles, mas aqui, no verso em questão, quando o Senhor começa com essa expressão, onde está agora, é uma ideia, meus irmãos, de sátira. Tipo quando a gente está assistindo um filme e a gente vê lá os vilões se dando bem, se dando bem, se dando bem, tipo aquela ilustração que eu dei da Marvel, não é? Aí quando de repente os mocinhos aparecem e a ideia que vem é essa, né? Pelo menos na minha é. E agora? O que é que vocês vão fazer? Né? Lembrando aqui do Thanos. E agora, Thanos, o que é que tu vai fazer? Cadê toda a tua braveza? Cadê toda a tua coragem? Cadê toda a tua força? Todo o teu poder? Cadê agora? É isso aqui, ó. Onde está agora o covil de leões? A ideia de covil aqui, onde é que está agora? O local onde você guardava, protegia. Covil aqui é a ideia dos seus castelos, das suas fortalezas. Aquilo que nessa época aqui dava a ideia de potência, de força, de segurança. Entendeu? Aí o Senhor, pela boca de Naum, está dizendo para todo mundo ouvir. E lembre-se, quando eles escutam isso aqui, a Síria ainda era toda poderosa, era o leão temido. E o Senhor diz isso. Onde está agora o esconderijo de vocês? Tipo assim, aonde vocês vão se esconder agora? É nesse local que vocês acham que vão se esconder de mim? E o lugar onde os leãozinhos se alimentavam, onde passeava o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? É uma pergunta retórica. E aí, onde é que vocês estão agora? Vocês vão confiar nas fortalezas de vocês? Vocês acreditam que vão proteger o povo de vocês? Vocês acham, os leãozinhos aqui, a leoa, né, é o povo, é a nação assíria. E Deus está dizendo para o governo, para o império mais poderoso da época, onde está a força de vocês agora? Onde está a fortaleza de vocês, o poder de vocês, a bravura de vocês? Onde está a proteção, a segurança de vocês agora? E aí, para deixar bem claro,
o quanto essa nação era poderosa, olha o que o Senhor vai dizer, o que é que eles faziam. O Senhor não deixa nenhuma dúvida aqui, meus irmãos, para que a gente saiba que não há nação mais poderosa que possa existir no mundo que suporte a vingança e o juízo de Deus. Ela pode durar 100, 200, 300 anos. Mas quando o Senhor se levanta, não tem força, poder, fortaleza que resista. É isso que o Senhor quer mostrar para a gente aqui. Mostrou para eles, está mostrando para a gente aqui, que eles eram ferozes, eles eram perversos, eles eram poderosos, meus irmãos. Como eu já disse aqui, era um império que ele gostava de agir com instinto de crueldade para causar temor. Arrancava o couro e colava nas colunas dos palácios. Eles queimavam as pessoas, eles decapitavam as pessoas. Não importava se era homem, mulher, criança, jovem. Ele matava decepando parte por parte. Não era matando de uma vez, não. Cortava uma perna, cortava a outra perna, cortava um braço, o outro braço, a coxa, até ficar só o tronco aí degolando, para que a pessoa realmente sentisse muita dor. Eles eram cruéis. Por isso eram comparados como leões. Porque os leões, quando atacam, os irmãos já devem ter assistido aqueles documentários da National Geographic, acho que é assim que chama, que mostra a lei da selva, como é que eles sobrevivem. E quando mostravam o ataque de um leão, meus irmãos, é poderoso o ataque do leão. Ele estraçalha, ele esquarteja a sua vítima. E é assim que o Senhor os descreve. Mas não se esqueça, antes de o Senhor os descrever no verso 12, ele já ironizou. Cadê a força, a fortaleza, o poder, a segurança de vocês? Cadê? Aí ele diz aqui, ó, o leão arrebatava o bastante para os seus filhotes. Filhotes aqui representando o povo. O povo deles comia do bom e do melhor. Recebiam os despojos daqueles que eram derrotados. Muitos dos que eram derrotados, inclusive o povo de Deus que foi levado ao cativeiro, Reino do Norte, pelos assírios, muitos deles que não foram mortos nessa base de crueldade, meus irmãos, se tornavam escravos deles. Eram humilhados. E o Senhor diz, estrangulava a presa. Olha as expressões, os verbos que o Senhor coloca aqui, ó. Estrangulava a presa para as suas leoas, enchia de vítimas as suas cavernas e os covis de rapina. Rapina, alimento. Rapina também dá a ideia de despedaçar, né? Despedaçava a economia, a riqueza da outra nação. Eles tomavam tudo para si próprio beneficiar. É esse povo aqui, que nessa época era comparado, eram vistos como invencíveis. E não só porque eram poderosos, meus irmãos, mas porque eram maus, perversos. Eles eram cruéis, irmãos. Por isso, quando a gente lê o Antigo Testamento e a gente vê crueldades que acontecem hoje, principalmente nas guerras, os irmãos devem ver aí nas redes sociais o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, né? De ambos os lados, as crueldades com os soldados, os tipos de assassinato que ocorre ali, não chega nem perto do que acontecia aqui, do que a Síria fazia com seus adversários. Essa Assíria que o Senhor teve por um tempo misericórdia. E uma geração toda o Senhor perdoou quando enviou Jonas. Mas aqui agora, Naum, o Senhor está dando a sua sentença. Não vai sobrar um. Nínive se tornará um deserto. Nínive sofrerá do Senhor, que ironiza aqui, onde está agora. Lembre-se,
Quando eles escutam isso, eles olham e vê toda a potência. Toda a potência. Eu sempre tento trazer os irmãos para o tempo presente. Quem é a maior potência hoje? Que todo mundo tem medo, é os Estados Unidos. Todo mundo tem medo dos Estados Unidos. Aí imagine Deus dizendo, onde está a força de vocês? A gente olhando e vendo tudo que os homens têm. Se nós fôssemos enfrentar numa guerra os Estados Unidos, coitado de nós, meus irmãos. O máximo aqui que o nosso exército sabe fazer é pintar aquele negócio lá das pistas. Você passa ali na leste-oeste, uma vez por ano está lá a turma todinha. Na minha época de servir, né? Eu ainda servi 2 meses. O meu serviço era esse. Era capinar dentro lá do quartel, pintar. Era isso. Abrir e fechar a janela lá dos departamentos, era isso. Se chamasse para uma guerra, nós estávamos fritos. Entendeu? Aí você imagine a Síria, que era muito mais poderosa do que os Estados Unidos. E o povo ouviu um negócio desse. O que é que o senhor está querendo dizer? Olhe, confie em mim. Confie em mim. Por isso, meus irmãos, a Bíblia é bem clara em dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, no caso aqui, se Deus é contra, quem será? Ninguém foi pela Síria. Ninguém se atreveu. E um detalhe importantíssimo, tá, irmãos? O Senhor aqui, ele chama, ele tem a prerrogativa de dizer que é ele que vai fazer. Mas nós sabemos que não foi literalmente Deus que fez. Literalmente, ele desceu do céu e fez lá. O que ele diz que ia fazer, que a gente sabe que ele já fez, está no verso 13. Foi 2 exércitos que ele levantou. Os medos e os persas. Os medos e os babilônios, que eram os caldeus. Ele atribuiu poder e força, coragem, para que eles chegassem e fizessem a mesma coisa. Deus é justo, meus irmãos. Deus vai dar na mesma medida. E como eu disse, meus irmãos, nós estamos passando tempos difíceis. O mundo cada vez mais se levanta e afronta a Deus. O mundo cada vez mais se mostra arrogante e soberbo. É contra esse Deus que eles vão prestar conta. Deus está agindo hoje, mas não chegará nem perto no dia que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, vier, como está registrado lá em Mateus 24. Quando ele vier, meus irmãos, aí não vai ser mais exército humano, é o próprio Deus com seus anjos. Ele virá. Aqui é um fato histórico, mas se eu fosse pontuar de porcentagem, aqui é 1% da ira, da vingança, da justiça de Deus. Isso aqui é 1%. Isso aqui o quê? Desses que estão no verso 13. Sem política, tá, irmãos? 13 aqui é 13. Porque está aqui, tá? Os irmãos aí não vão fantasiar. Mas olhe que dá medo. O que vai acontecer com os amostradinhos, como diz aí na piada. Os amostradinhos aqui, do verso 11 e 12. Olha o que é que vai... Quando eu digo vai acontecer, porque eu estou no texto. Mas a gente sabe que já aconteceu. Aconteceu o quê? Olha aí, verso 13. Olha aí, irmãos. Não é brincadeira, não. Está aqui os humilhados. Eis que estou contra você. Meus irmãos, essa expressão, estou contra você, ela vai aparecer de novo no capítulo 3, no verso 5. Eis que estou contra você. Aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra, meus irmãos, quem será? Quem será? Essa expressão, ela aparece também várias vezes em outros locais. Várias vezes. Por exemplo, Jeremias 21, 13. Deus pronuncia um juízo contra o seu próprio povo, que se deixou influenciar pelas nações pagãs. Ou seja, se mundanizaram. Aí o Senhor diz assim, ó.
Eis que estou contra ti, ó habitante do vale da rocha da campina, diz o Senhor contra vós outros que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? É aquele tipo de crente. Diz assim: Deus é amor. Deus não vai castigar a gente. Vamos continuar pecando. Vamos continuar na prática do pecado. Não vamos nos arrepender, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas Deus é contra isso também. A diferença é que Deus vai agir, como nós aprendemos aqui, vai tornar a nossa vida um deserto para que a gente se arrependa. Agora, quando o contra de Deus está contra um povo que é absolutamente ímpio e não se arrepende, aí é para destruição. Aí é para mandar para o inferno mesmo. Entendeu? Como ele diz em Ezequiel, o Egito, que tem Faraó como seu principal governo. O texto diz assim: fala e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande monstro que jaz no meio dos seus rios, e que diz, o meu rio é meu, eu fiz para mim. Faraó querendo tomar posse daquilo que é Deus, a criação, tudo é de Deus. Aí mostra que Deus não se deixa escarnecer, como diz o Novo Testamento. Deus é fogo consumidor. Deus não divide a sua glória com ninguém. Todos têm que glorificar e exaltar o nome do Senhor. E todos aqueles que assim não fazem, o que tem da boca de Deus é: eu estou contra você. Então, aqui são alguns versos da qual essa expressão aparece: estou contra vocês. Mas mais pesado ainda, meus irmãos, é a frase que acompanha esse eu estou contra vocês. O verso 13 continua e vem a segunda expressão que mostra de fato que Deus quer ser reconhecido por vários atributos. Quando ele diz isso aqui, ó, Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Então, a primeira coisa, ele não está para brincadeira. É uma guerra. Ele não diz aqui o Senhor dos senhores, o Senhor Todo-Poderoso. Essas expressões existem. Mas aqui aparece aqui, e que se repete no verso 5. Senhor dos exércitos. Quer dizer, pelo menos aqui, 5 coisas que eu pensei, que eu acredito que o Senhor gostaria que nós pensássemos. E agora, de hoje para frente, todas as vezes, você que está aqui, Igreja Bíblica, que lê qualquer passagem que apareça essa expressão, o Senhor dos Exércitos, você nunca esqueça. O Senhor quer ser visto como soberano e que tem o poder supremo. Ele é o Deus de todas as nações. Ele tem um poder sobre tudo e sobre todos. E ele pegou aqui a nação mais poderosa do Antigo Testamento para demonstrar naquele mundo e trazendo para os nossos dias atuais que ele está acima de tudo e de todos. E como diz Apocalipse, que no grande dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Não vai ter uma pessoa nesse dia. A maior autoridade do dia, ela vai se curvar diante desse Deus que é soberano e tem todo o poder supremo. Uma segunda coisa que eu percebo aqui é que Deus queria que eles vissem e quer que a gente veja. E olha que nós não estamos na situação que o povo de Deus estava na época que Naum se levanta para falar isso aqui. Era um povo oprimido, perseguido.
E aqui no Brasil, nós, como povo de Deus, ainda não sofremos. Sofremos alguns, né? Sofre perseguição intelectual, mas física mesmo? Não. A gente não vê aqui crente morrendo queimado, sendo decapitado. A gente não vê aqui no Brasil isso. Ainda não. Mas eles viviam isso. Então, quando o Senhor diz assim, eu estou contra você, e quem é que está contra você? O Senhor dos Exércitos, que não é só soberano, mas que é defensor do povo que ele escolheu. Por isso, meus irmãos, eu insisto. A gente pode parecer que está perdendo, mas no final a gente vence, porque o Senhor venceu por nós. O Senhor defende o seu povo, o Senhor guarda o seu povo. Lembre-se da tirada do povo que o Senhor fez lá do Egito. Aqueles que era dele, ele guardou e protegeu e entraram. Então não importa o que aconteça, fácil não será. Não vai ser sempre um caminho de alegria e felicidade. A gente não pode se iludir. Isso aqui não é pessimismo, isso aqui é realismo. É só olhar para a sua vida. A nossa vida é feita de dificuldade. A gente passa por lutas. Mas, meus irmãos, você pode ter certeza, se nós formos a geração que vai adentrar as perseguições que em toda a história da igreja houve, meus irmãos, a gente não pode esquecer que Deus é soberano, que Ele é nosso defensor e que Ele também é juiz. E como defensor aqui, eu olho aqui, eu lembro de um texto que eu coloquei, que é o de 2 Reis, 6, de 16, 17. Aquele episódio de Eliseu, que ele chega, ele está com o discípulo dele, e está lá o exército que vai vir sobre o povo de Deus. E aí o discípulo se desespera. E diz, quem vai nos defender? A gente vai, eu estou parafraseando, a gente vai perder feio. Os caras são muitos aí. Aí Eliseu faz uma oração, tipo, Senhor, mostra para ele aí que tu está do lado da gente. Tu vai defender a gente. Abre os olhos dele aí. Quando o Senhor abre os olhos lá do discípulo de Eliseu, ele vê uma legião em defesa dele. Isso precisa acontecer para com a gente? Não. O simples fato de ter essa informação na Escritura deve ser suficiente para eu e você entender. Se nós somos povo de Deus, o Senhor estará em nossa defesa e julgará as nações. Se você tiver percebido, na nossa leitura de Isaías, por várias vezes apareceu essa expressão, Senhor dos Exércitos. Mas tem uma passagem em Isaías, meus irmãos, que ela é muito parecida com o que está aqui descrito no verso 13. O que é que está escrito aqui no verso 13? O Senhor vai o quê? 3 coisas aqui que o Senhor vai fazer aqui com esse pessoal que se exaltou, que arrogantemente dizia que não tinha ninguém que pudesse destruí-los. Aí o Senhor usa 3 palavras duras aqui, ó. Depois que ele fala, Senhor dos Exércitos. Olha as palavras, meus irmãos. Queimarei os seus carros de guerra. A espada devorará. Queimarei, devorarei. Arrancarei da terra a sua presa. Olha aí, irmãos. Queimarei, devorarei, arrancarei. Quem que vai fazer isso, irmãos? É Deus. Literalmente Deus? Não. Os medos e os babilônios vão fazer isso com a Síria. Deus vai exercer juízo. E Deus vai ser, como disse no capítulo 1 de Naum, o Senhor vai derramar, verso 2 do capítulo 1, a sua indignação reservada. Reservada. E como ele diz no verso 6 do capítulo 1, quem pode suportar
a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo. Quem, irmãos? Quem? Quem está falando isso aqui é o Senhor dos Exércitos. O Senhor, que é defensor do seu povo, que é juiz, que é soberano e que é fonte de segurança, no sentido que se ele está dizendo o que fez, ele vai fazer. E olhe a profecia que ele declara pela boca de Isaías, Isaías capítulo 13. Abra aí. Fique com medo não. Esse aqui é o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 13. Se Deus é por nós, quem? Quem será contra nós? Eu vou ler o verso 4. E aqui o contexto, meus irmãos, é do Deus, Senhor dos Exércitos, contra a Babilônia, os caldeus. Esses que no nosso texto, o Senhor vai dar toda a autoridade para devorar, para arrancar, para destruir, para ser tão mau e perverso quanto os assírios foram, o Senhor vai agir contra eles também em um futuro. Agora olha aqui o linguajar. Ó. Verso 13 de Isaías, verso 4. Já se ouve sobre os montes um rumor como de uma grande multidão, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra. Veja o verso 6. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, verso 7, todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados. Angústia e dores tomarão conta deles. Eles se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros, com os rostos da cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, o dia cruel, com ira ardente, furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Não parece não, irmãos? O que está aqui, verso 13 do nosso texto. Eis que estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei os seus carros de guerra, a espada devorará os seus leãozinhos, arrancarei da terra a sua presa. Hã? Aí você olha para o mundo hoje, e você não vê não, tantas nações soberbas, arrogantes, que não levam Deus em consideração, países cristãos, onde os cristãos estão sendo perseguidos e maltratados, não é o nosso caso. Você acha que tudo isso vai ficar em vão? Você quer acreditar, depois de tudo que a gente já viu a palavra de Deus dizer para a gente, que Deus, o seu único atributo é amor, que Ele é Deus só para abençoar, que Ele é Deus só para prosperar, é Deus só para curar, Ele não é Deus de justiça, Ele não se ira, Ele não se inflama, Ele não se enche de indignação, Ele não reserva indignação, que é algo premeditado. Uma coisa é você se indignar, da hora para outra. Uma outra coisa é você guardar, alimentar. Isso, quando é relacionado a eu e você, é pecado.
porque nós somos pecadores. Mas quando é relacionado a Deus, Deus é perfeito. A justiça de Deus é perfeita, a vingança de Deus é perfeita, a ira de Deus é perfeita. Então, todos os atos que são atribuídos a essas virtudes, que normalmente as pessoas não querem enxergar isso como virtude, mas são virtudes da parte de Deus, porque Deus é completo, Deus é perfeito. Como ele diz aqui no capítulo 1, verso 3, o Senhor é tardio em irar-se, é sua misericórdia, é sua longanimidade. Mas o texto diz, mais grande em poder e jamais inocenta o culpado. E o culpado aqui a gente entende que é o culpado que não reconhece a sua culpa, que não se arrepende. Meus irmãos, devemos proclamar isso para o mundo. Se você se arrepende dos seus pecados, você não vai ouvir isso aqui. Eis que estou contra você, o Senhor dos Exércitos. Se você se arrepende dos seus pecados, você reconhece a sua culpa, que você tem da parte de Deus é, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você deixa de ser inimigo de Deus e passa a ser amigo, filho de Deus e tem a herança de Deus. Do contrário, ele está contra, meus irmãos. Por isso que a igreja foi perseguida. Por isso que o povo de Deus, antes da igreja surgir, foi perseguido. O Senhor pega, levanta Moisés, vai lá tirar meu povo, está sofrendo. Aí o Moisés chega lá, acontece todas aquelas coisas maravilhosas, o Senhor faz prodígios e maravilhas, né? Aquelas 10 ações de Deus poderosas. Aí o povo sai, achando que ia ser beleza, uma viagem tranquila. Mas vai ver a história. Saindo lá, até chegar foram 40 anos. E muita coisa aconteceu. Mas Deus se mostrou amoroso para aqueles que se arrependeram, para aqueles que confiaram nele. E Deus se mostrou contra, Senhor dos Exércitos, para aquele que não ouviu a sua voz, daqueles que se rebelaram, daqueles que murmuraram. E essas pessoas não existem, irmãos? Existe. Esse final de semana passado, eu fui pregar em uma conferência. Até falei para os irmãos aqui. Somente Cristo. E um dos sermões lá, eu disse, meus irmãos, e os irmãos aqui já sabem isso, eu vou lembrar. Causa muito mais impacto no nosso evangelismo. Se a gente fizesse uma faixa e colocasse isso aqui, que está no verso 13. Eis que estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. No mínimo, a gente ia deixar as pessoas pensativas. No mínimo, ela ia perguntar, mas o que é que significa isso? Mas o evangelho de hoje, a turma coloca o quê? Jesus te ama. Aí está lá um adúltero dentro do carro, está lá um fornicador, está lá um ladrão, está lá um pedófilo. Aí ele olha para um negócio desse, Jesus te ama. Meus irmãos, com sinceridade, vai causar temor um indivíduo desse? Ele vai se sentir impactado, culpado pelo que ele está fazendo? Ele vai sentir que está ofendendo a Deus? Meus irmãos, não quero ser radical, quero ser bíblico. A resposta é não. Porque se eu fosse um desses aí, né, lógico que eu não vou fazer isso, irmãos, porque eu acredito que essas pessoas que fazem isso, elas têm uma boa intenção. Uma boa intenção, não é? Se eu pudesse, eu ensinaria a dizer, olha, não é por aí, não é? Mas eu não ia fazer isso. Vontade dá, mas eu não ia fazer isso, não é? Ia fazer o quê, pastor? Eu estou aqui no meu carro, eu vejo uma faixa dessa, aí vem a pessoa, bate no meu vidro, quer me dar um negocinho, um folheto, aí eu ia baixar o vidro e dizer, quer dizer que Jesus me ama? Eu sou adúltero. É um exemplo, tá, irmãos? Não sou não. Por favor. Eu sou adúltero. Jesus me ama? O que é que ela tinha que responder? O que é que ela tinha que responder, irmãos? Ele ama, tá aí a faixa. Ela tinha que responder isso. Aí se ela dissesse, não, não é bem assim. Ah, então é propaganda enganosa que você colocou aí. Que eu ia dizer, então se Deus me ama, então eu vou continuar do jeito que está. Vou continuar no meu adultério, vou continuar na minha fornicação, vou continuar na minha pedofilia. Se Deus, eu não vejo Deus contra mim, e até aqueles que exageram mesmo.
Além da frase, ainda bota lá um Jesus desenhado com um coraçãozinho. É de lascar, irmãos. Não dá. Isso não é brincadeira, irmãos. O inferno existe. Sabe? Eu olho para um texto desse aqui, eu digo, meu Deus, como as pessoas perderam a noção do temor. Deus aqui gritando, por isso que o Senhor diz lá em Romanos, que não vai ter ninguém por inocente, irmãos. Como disse aqui, e repito, as palavras do Senhor, Deus não se deixa escarnecer, Deus é fogo consumidor. Está aqui, ó. Não está aqui, irmão, escrito? Queimarei, vou devorar, arrancarei. Está aqui, nós lemos, acabamos de ler Isaías, o mesmo linguajar. Aí as pessoas ficam insistindo que, como eu vi agora recente, mostrei até para minha esposa, um pregador agora, para ser mais abraçado, né, pela essa ala progressista, chamando Deus de mãe. Deus de mãe. Acho que é só aqui que vocês estão ouvindo isso, é? Vocês sabem por aí o que vocês escutam, irmãos? Será que eu sou o único a dizer isso ou não, irmãos? Igreja séria tem pregado isso aqui. Jesus está perto de voltar. E Ele não voltará mais como Salvador, meus irmãos. Ele não voltará mais como Salvador. Ele voltará como justiça. O tempo de salvação é agora. E as pessoas têm que entender isso aqui. E se nós acreditamos nisso aqui, temos que pregar isso aqui. Logicamente. Pregando tudo. Como eu tento fazer aqui. Né? Se nós fôssemos para a rua, desça do carro aqui para me explicar por que essa faixa está dizendo que o Senhor é contra você. Como é que está a sua vida? Sabe, irmãos? Porque a pregação, a salvação, a Bíblia deixa bem clara. Não é pela emoção. É pela razão. Tem que entender o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Entendeu? É a pregação. Agora tem que pregar todo o Evangelho de Deus. Tem que dizer Deus todo. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é a favor do seu povo? É. Deus é o Senhor de todos? É. Mas Ele é o Senhor de todos como Senhor e Salvador. Ele é Senhor de todos como soberano. Nem todos têm o Senhor como Salvador e seu Senhor. Nem todos. Nós precisamos proclamar isso. Porque o mundo, ele proclama a sua arrogância, a sua soberba. Olha como é que o texto vai terminar, ó. E nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. O que é que os embaixadores, os representantes do governo da Síria, dos leões, dos poderosos, dos prósperos, diziam? Temam. A pregação deles, dos porta-vozes, tema o nosso imperador. O nosso imperador, ele é cruel. Olha o que é que ele fez com a nação tal. Se renda. Lembra daquela carta que nós lemos? Acho que foi em Jeremias ou foi em Ezequias que a gente leu. Ezequiel, que a gente leu, dizendo assim: quem é o Deus de vocês? Olha o que o nosso fez, nosso imperador, que eles viam como um Deus. Venceu, venceu, venceu. Eles proclamavam, eles viam isso como virtude. A maldade, a ignorância, a estupidez, a ganância, a insensibilidade. Eles viam isso como virtude. Aí o Senhor está dizendo, ó, vai ficar um silêncio. Um silêncio, mas é um silêncio de pânico, de medo. Porque Deus agiu. Repito, meus irmãos, isso aqui é um retrato do que uma vez mais vai acontecer no futuro. A profecia lá de Isaías que nós lemos, você viu lá? Se você é uma pessoa que lê Bíblia, muitas das coisas que Isaías falou ali é muito parecido com o que Jesus falou
no sermão escatológico, que a ação dele vai ser tão destrutiva, de arrancar, queimar e devorar, que até a criação, as estrelas, os luminares, vão ser abalados. Vai ser um dia de alegria, meus irmãos, em meio ao caos, mas de alegria para aqueles que creram em Cristo. E vai ser um caos. E como eu tenho sempre repetido aqui Deus é como se estivesse dizendo assim, ó, eu vou ser o pior Deus possível para você, Assíria. E aí eu olho isso e entendo. Quando Jesus vier, gloriosamente, ele vai ser o Jesus pior possível para o mundo quando ele chegar. Quando você lê Apocalipse, lá, como está ilustrado, meus irmãos, o cálice daí ira enchendo, aí abriu o primeiro selo, abriu o segundo selo, terceiro, quarto, e cada vez vai piorando. Quem é que está? É esse Deus aqui, ó, que está contra o mundo. É esse Deus aqui. Como eu disse, ele não virá mais como Salvador, ele virá como Senhor dos Exércitos, que fará justiça. O que é que a gente aprende aqui, meus irmãos? Pelo menos 3 coisas aqui. Teria mais, mas eu vou dizer 3 aqui. Toda arrogância, ela afronta a Deus. Então, olhando para isso aqui, consulte o seu coração. Não seja arrogante. Não confie no seu braço. Não confie na sua força. Não ache que o mundo está desgovernado. Deus é soberano. Por isso ele diz, Senhor dos Exércitos. Então, por mais que pareça que o mundo está vencendo, que homens poderosos estão cada vez mais ficando poderosos, podem ficar 10, 20, 30, 1 milhão de vezes mais. Mas não esqueça. Não é nem 0,01%, não sei nem se assim pode se dizer, do que Deus é. Deus está vendo tudo. Segundo lugar, que é automático. Se Deus está vendo tudo, isso é um sinal de que eu e você temos que reconhecer que Deus é soberano. Ora, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de vocês. Na minha é muito fácil, quase eu não tenho. Na minha e do irmão ali, né, irmão? Então, qual é o teu problema? O que é que tem te desesperado? Está sendo perseguido? O que é que está acontecendo com você? Que tem tirado a tua alegria, a tua satisfação. Quem está contra você? Se for Deus, hoje a saída é se arrependa. Se não for Deus, Deus está a favor de você. Então viva. E faça do Salmo 23 o seu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Quem é a maior claridade que vence qualquer sombra, qualquer trevas? Deus. Quem é o nosso pão? Quem é o nosso alimento? Quem é o nosso sustento? Pode haver o deserto que for. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por fim, meus irmãos, seja humilde. Aprendemos aqui hoje também. Se humilhe. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me dá força, vigor, me faz enxergar o mundo com os olhos espirituais. Não me deixa temer o homem, ao ponto de esquecer quem tu és. Ao ponto de esquecer de que tu não está contra mim. Tu está a meu favor, tu me guarda, tu me protege, tu me sustenta. Tu mostrou na palavra que tu escolheu um povo
tirou esse povo daquela época da potência, dos mais poderosos. E todos aqueles que confiaram em ti chegaram na terra prometida. Tu, Senhor, eu estava morto nos meus delitos e pecados. Estava morto. E o Senhor foi lá e me ressuscitou, me deu vida. O Senhor se apresentou como o único caminho, a única verdade e a única vida. E aí tu diz em Romanos 8, se tu me deu o filho, não vai me dar todas as coisas da qual tu deu ao filho? Então, Senhor, me dá força, me dá ânimo, para de fato ser luz nesse mundo. E não dizer, e não só ser testemunha da metade da verdade que tu és. Não deixa eu ser o que a maior parte do mundo, quando vão falar de ti, fala. Que tu é amor, que tu é misericórdia. O mundo sabe disso, pelo simples fato de ainda existir. Mas o que o mundo tem que saber, que tu é justiça. Tu é um Deus que não tolera pecado não arrependido. Que tu é longânimo. Mas o texto mostra para nós que tudo tem um limite. Até a paciência de Deus, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver a nossa vida entendendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que não tem nação, não tem povo, não tem ser humano, não tem um único homem com a sua maior arrogância e soberba, com o seu maior poder, seja ele poder de autoridade, poder do dinheiro, poder da influência, que não esteja debaixo do Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, eu te dou graças por essa noite. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um desses irmãos. Nos leva para casa meditando acerca de tudo aquilo que falamos aqui. Lembrar, Senhor,